Boa noite. Tenho a certeza que o assunto lhe desagrada. É até bem natural que evite falar como se acontecesse só aos outros. Mas, mais tarde ou mais cedo, vai ter que o encarar. Vida e morte, nascer e morrer. Nada mais normal no nosso mundo. Apesar disso, a longevidade e os progressos médicos e um certo sentimento material de conforto dessocializaram a morte, tornando-a quase num tabu. O resultado é mais sofrimento e uma morte solitária e abandonada nos hospitais. Ao mesmo tempo, voltamos à questão de sempre. Teremos o direito de decidir sobre o ponto final da nossa vida? A eutanásia ativa deve ter força de lei? E até onde devem ser prolongados os cuidados médicos? O que fazer em caso de estado vegetativo persistente? Mas hoje também há métodos que constituem grande conforto nos momentos finais. Refiro-me aos cuidados paliativos, a configurarem quase uma especialidade médica. Equipas multidisciplinares que é preciso conhecer e estimular. Esta noite proponho-lhe o debate da eutanásia. Numa palavra, a reflexão sobre a condição humana. Connosco estão Isabel Galriça Neto, Pedro Becassis, Luís Gonçalo Sobrinho e José Pinto da Costa. Convido agora a acompanhar o trabalho do jornalista Tiago Contreiras. Início de 2005. A eutanásia volta à primeira linha do debate público. Motivo: a força da sétima arte. I'm so happy to give you this again, Clint. No filme Million Dollar Baby, Clint Eastwood é Frankie Dunne, um católico profundo, veterano treinador de boxe, que acaba por ajudar a morrer a pugilista aprendiz Maggie Fitzgerald, interpretada por Hilary Swank. Mar adentro. Mar adentro. Mas os principais responsáveis pelo retorno do debate acerca da morte digna são, sem dúvida, Alejandro Amenábar e a película Mar Adentro. Ramón, ¿por qué morir? Em Mar Adentro, Javier Bardem veste a pele e o corpo de Ramón Sampedro, um tetraplégico que durante 29 anos lutou pelo direito à eutanásia. Pero creo que Ramón era una persona normal, quiero decir, en unas circunstancias anormales, y que dentro de esas circunstancias se comportó como a mi juicio, un verdadero héroe. Do cinema para a vida real, a batalha pungente de Ramón Sampedro apaixonou toda a Espanha durante vários anos. O tetraplégico marinheiro galego, que enfrentou os tribunais e a opinião pública, tornou-se num símbolo do direito à eutanásia. Sepan que nunca debemos deixar que alguém nos controle a nossa consciência, ¿no? Porque entonces estás perdido. Entonces sí que eres un esclavo absoluto, ¿no? Ramón Sampedro definia-se como um morto crónico com residência no inferno. Morreu no dia 12 de janeiro de 1998. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso conteniendo agua y una dosis de cianuro de potasio. Cuando lo beba, habré renunciado a la propiedad más privada que poseo, mi cuerpo. O debate sobre a eutanásia há muito que foi lançado na Europa. Vários países adotaram mesmo leis diferentes para autorizar a morte assistida. Em Portugal, esta discussão tem sido feita em surdina, até porque a própria ideia de morte também tem estado afastada dos debates públicos e privados.
Há cerca de 2 horas atrás, neste mesmo estúdio, eu conversei com um jovem que está paralisado e numa situação difícil. Vamos ouvir essa conversa. Boa noite, Carlos Monteiro. Como sabe, sou jornalista profissional e asseguro-lhe que nesta pequena entrevista pretendo apenas conversar consigo e compreendê-lo. Por isso, as perguntas que lhe vou colocar procuram apenas entender as suas ideias e as suas vontades. E de forma alguma pretendo com elas transmitir qualquer posição moral ou até orientar as suas decisões. Vamos então a isto. O Carlos, creio que tem 34 anos e que lhe foi diagnosticada a esclerose múltipla quando tinha 16 anos, mas só há 4 anos... Exato. Só há 4 anos é que ficou paralisado. Creio que consegue mexer apenas a cabeça, está a perder alguma visão... mas o retrato que faz de si próprio é um retrato, de certa forma, também positivo, porque diz que se sente completamente lúcido. Ora, em algum momento os médicos o avisaram do prognóstico desta doença? Disseram-lhe o que é que poderia vir a acontecer? Nunca, Fátima. Nunca nenhum médico me diagnosticou a paralisia total dos movimentos. Tudo o que fui sabendo da doença fui eu que descobri ao longo do tempo. E durante quanto na tempo? internet. E durante quanto tempo é que o Carlos manteve a esperança? Quando é que perdeu essa esperança? Desde há 6 meses para cá. Até então sempre fui dizendo, especialmente à minha irmã, espera, mana, que eu vou voltar. Mesmo assim, o Carlos preparou de alguma forma a sua vida para utilizar apenas o poder da mente, como o está a utilizar agora, e os outros sentidos que mantém ainda? Preparou a sua vida para isto, para esta situação? Nunca, Fátima. Eu preparei algumas coisas. Agora isto, nunca. Nunca esperei ficar só com a cabeça a funcionar. Foi uma coisa repentina? Sempre penso. Foi repentino? Mais ou menos. Foi gradual, mas foi mais ou menos repentino. Mas a determinada altura o Carlos, que era funcionário bancário até há 5 anos atrás, ou 4 anos atrás era funcionário bancário, cumpria habitualmente com a sua profissão, sem nenhum problema ou sem grandes problemas, o Carlos chegou a comprar uma casa. Não foi assim? Exato. Portanto, acreditava que havia um futuro. É como lhe digo, eu imaginava esta situação só daqui a alguns anos. Agora, de qualquer forma, o Carlos está numa situação que não lhe agrada de todo e eu sei que está muito angustiado. Muito mesmo. Eu estou desesperado. Se preferir o termo, eu estou completamente desesperado. O que é que o Carlos quer pedir neste momento? Olha, é assim, ajudem-me ou matem-me. No fundo, o Carlos tem esperança na medicina ainda. Tem esperança que se venha a resolver o seu problema, ou pelo menos a atenuar a sua doença. É assim? Quer dizer, a medicina está sempre a evoluir e a gente não sabe se de hoje para amanhã aparece algum cientista maluco que com alguma fórmula secreta. Mas
eu estou mais inclinado para a segunda hipótese. Que é? Matem-me. Portanto, quer que lhe seja aplicada a eutanásia, mas não agora, no momento em que já não tiver essas faculdades mentais, é isso? Não, para mim era já. Para mim, se me dessem uma injeção letal, era já. O Carlos tem apoio psicológico aí no lar onde está. Eu sei que não está propriamente numa casa adaptada às suas necessidades, está num lar de idosos. Sei que tem os tratamentos básicos, que é tratado com o carinho possível numa casa destas, onde as pessoas também têm muito que fazer. Mas tem apoio psicológico, por exemplo? Não há instituições neste país à altura para doentes como eu. Tem, por exemplo, Isso uma médica não há. de família que o visita regularmente? Um médico de família? Não. Isso não tenho. Portanto, a não ser que Estou a à doença... espera há 3 meses de um psicólogo, de uma psicóloga, aliás, que venha cá do hospital. Já tenho tudo autorizado para cá vir Mas demora a chegar. médica. Mas demora a chegar. O Carlos, se tivesse esse apoio psicológico e até mais algum conforto material e também psicológico, como vimos que não tem nenhum, continuaria com essa vontade de levar a tal injeção letal, como diz? Já pensou nisso? É assim, eu sou um osso duro de roer. Muito possivelmente continuaria. Era muito provável que sim. Agora... Não tenho a certeza. Adivinhar o... Diga? Não tenho a certeza. Quando diz que era provável que sim, é porque não tenho a certeza. É assim, não lhe posso dizer tinto ou branco, mas posso lhe dizer muito possivelmente que rosé era de certeza. O Carlos já me disse que não tem o tal apoio psicológico, também já dissemos aqui que está num sítio que não é propriamente apropriado às suas necessidades. O que é que gostaria de dizer nesta altura a quem nos está a ouvir e, enfim, que tem também alguma possibilidade de lhe prestar esses cuidados? O que é que gostaria de dizer? Continuo-lhe a dizer, ajudem-me ou matem-me. É tão simples quanto isso. Carlos Monteiro, creio que ficou aqui bem expressa a sua opinião, as suas vontades, e quero agradecer-lhe ter estado connosco, ter tido a coragem também de estar connosco neste programa, onde vamos discutir a eutanásia. Muito obrigada. Ok. O Carlos Monteiro já não tem pai nem mãe, mas toda a ajuda que tem tido vem desta senhora, da Marina Monteiro, que é a irmã e que tem sido ela também uma verdadeira heroína, porque com todas as suas forças já passou pela morte dos pais há alguns anos atrás, de cancro os dois, já passou pela morte dos avós, sempre a apoiar toda a família, até de uma tia também com cancro, e agora tem a seu cargo o irmão, numa situação difícil. A Marina é uma espécie de heroína desta história toda, e eu quero também deixar isso aqui bem claro, até pela coragem. Não é fácil falarmos destas coisas publicamente, não está a ser nada para mim, imagino para si. Bom, mas a Marina também percebeu, como eu, que ele sobretudo quer aqui uma grande ajuda. Porquê é que tem estado sozinha nesta história a apoiá-lo? Porquê é que não tem havido um psicólogo, entidades oficiais, um centro de saúde que preste este tipo de apoio? Sabe que é muito complicado tratar-se de alguma coisa insensível neste país. E o que ele diz é verdade. Eu estou à espera há 3 meses de uma psicóloga que vá do hospital onde ele é seguido ao lar para o ver, porque é muito complicado transportá-lo ao hospital.
e o médico assistente já lhe disse, já deu o ok para ela ir, ela já se predispôs a ir. Portanto, a assistente social sabe que é necessário ela se deslocar lá, mas telefonou-me na sexta-feira a dizer que quer falar comigo para eu validar que é necessária a deslocação dela ao hospital. É evidente que eu lhe disse que me vai fazer perder uma manhã ou uma tarde do meu trabalho, não é? Que trabalho, quando os médicos já disseram que é necessário, mas são 3 meses que eu estou à espera. É evidente que ele está medicado, da parte de psiquiatria, que o ajuda na depressão que tem. Aliás, ele disse-me que eu tinha que gravar esta conversa porque ele, às 8 horas era a deadline dele. Já depois fica muito tomaria cansado. certamente alguma Toma coisa de medicação morfina para dormir. E não estaria em condições de Não falar. é morfina, mas são comprimidos que o deixam muito mais debilitado e já com muito sono. E depois fica com mais dificuldade em falar. De maneira que tudo leva o seu tempo, o tempo deles não é igual ao tempo do meu irmão, como é evidente, que já não tem paciência para esperar coisíssima nenhuma. E, portanto, as coisas vão sendo difíceis. A Marina está preparada para a situação, está ciente de que é uma doença com o prognóstico que é uma esclerose múltipla, mas o que mais lhe custa em todo este processo, Eu estou preparada porque, além de tudo mais, no meu percurso de vida, eu estou habituada a lidar com a ida de entes queridos. Portanto, como mencionou a minha mãe, os meus avós, a minha tia, o meu tio, eu estou habituada a isso. E não me faz confusão, entre aspas, que o meu irmão morra. Tem que morrer um dia. Embora tenha 34 anos. Exatamente. Assim como eu tenho que morrer um dia e ele também. O que me custa mais é o sentir e perceber e ele dizer que quer morrer. E eu entendo que, se calhar, se houvesse ajudas a outro nível, se houvesse mais facilidade e mais apoios para pessoas que estão neste estado, porque o meu irmão tem 34 anos, está num lar de idosos, porque foi aquilo que eu consegui encontrar para ele poder estar e bem tratado. Sabemos que está a ser acarinhado e que está muito bem tratado. Está. Agora, não tem companhias da idade dele, não tem outro tipo de pessoas tem pessoas muito queridas de idade que não são adequadas. Poderia estar ainda melhor, até não sei onde houvesse algum tipo de equipamentos, enfim, que ele pudesse desenvolver. Que ele pudesse sair da cama mais tempo, pudesse ir um bocadinho, não digo andar porque não pode, mas para a cadeira e da cadeira ir conviver com pessoas. Mas da idade mesmo assim, dele. isto foi o que a Marina conseguiu e aquilo que a Marina consegue suportar no seu orçamento mensal, o que é muito importante também dizer, porque ninguém mais resolveu o problema. Não, tem de ser assim. Do seu ponto de vista, quando ele diz matem-me, acha que é uma coisa bem sentida, uma ideia bem sentida já, uma ideia já feita de obstinação, ou é antes uma depressão, um momento de angústia que ele está a passar? Ele está com uma angústia muito grande, está com uma depressão muito grande, está com uma falta de paciência muito grande. Eu acho que se o meu irmão vir os cordelinhos, como se costuma dizer, mexerem e as coisas mexerem no sentido de o ajudar e de não perdermos mais tempo, eu ainda tenho a esperança que ele mude de ideia. Marina, viu a morte passar na sua vida já tantas vezes. Muitas vezes. Enfim, aliás, não é comum sequer um português da sua idade, felizmente, não vê tantas mortes passar-lhe na vida, na família. Mas tenho visto. Qual é a sua opinião sobre a eutanásia? Eu tenho uma opinião muito própria sobre a eutanásia. Eu digo-lhe assim, nós podemos fazer um testamento. Eu posso ir ao notário e fazer um testamento. Tal testamento E digo assim, as minhas coisas são para fulano sim. não é? Eu posso dizer, eu concordo com a eutanásia se eu puder dizer que, para mim, se eu estiver numa situação destas, então que não vejam possibilidade nenhuma, a mim apliquem e, por favor, acabem com esse sofrimento. A terceiros, e principalmente ao meu irmão, era incapaz. Portanto, não concorda e nunca seria por sua vontade que daria autorização para uma situação? Não daria. Mesmo que ele não estivesse consciente? Mesmo que ele não estivesse consciente, não seria capaz. Marina Monteiro, eu tenho a certeza que amanhã, neste país, alguém vai acordar alguma instituição, e não vão faltar médicos nem psicólogos ao seu irmão. Deus queira que sim. Eu tenho a certeza disso, porque senão voltaremos a falar dele. Muito obrigada por ter vindo esta noite até aqui, pela sua coragem, por ter estado connosco. Muito obrigada. Bom, mas há casos um pouco mais felizes, se assim se pode dizer, do que o do Carlos Monteiro. Há pessoas que estão perfeitamente resignadas à sua situação, embora ela seja difícil. É o caso do Lourenço Vieira, com quem vamos agora conversar, que está na sua casa de Orém, perto de Fátima. É uma aldeiazinha de Orém, não é, Lourenço? O Lourenço há quantos anos é que está nessa cama? Há 21. Tinha 16 anos quando teve um acidente, foi? Tinha. O que é que o Lourenço fazia nessa altura, com 16 anos? Já trabalhava? Dava cerveja a pedreiros. E esse acidente de moto aconteceu por acaso? Foi uma coisa imprevista? Ou ia em excesso de velocidade? Foi, enfim, uma negligência sua? Não, foi um outro carro que me bateu.
Ficou logo, portanto, imobilizado, passou pelo Alcoitão, Sim, tanto sim. quanto sei. Estive em São José 5 meses e depois fui para o Alcoitão. Como é que reaprendeu a viver tetraplégico? Creio que a sua situação é muito semelhante, sem ser tetraplégico. O Carlos Monteiro, que acabamos de ver, também só mexe a cabeça. Creio que a sua situação não é muito diferente, pois não? É igual, só mesmo um bocadinho o braço direito, mas pouco. Mas, apesar disso, o Lourenço tem uma vida própria, sai de casa, na sua cadeira. Sai. Sei que tem o quarto sempre cheio de amigos, que vive com os pais. Tenho. E que tem Vivo. apoio. O que é que o Lourenço pensa da eutanásia, desta ideia da eutanásia? A eutanásia, quer dizer, eu para algumas doenças podia ser que fosse, mas esses doentes que pedem a eutanásia, se tivessem mais apoios de assistências sociais, psicólogos, assim, penso que eles não pediam a eutanásia. Eu, por mim, não peço. É isso que não lhe falta a si, Lourenço? Tem esse apoio todo, sente esse carinho por parte da sua família? Eu da família tenho muito apoio, de amigos e tudo. Agora, psicólogo, eu nunca fui um psicólogo. Mas porque não preciso precisa de psicólogos. ou acha que também se... Não precisa. Não precisa, graças a Deus. Graças a Deus não preciso de Como é que psicólogos. passa o seu dia? Se estiver na cama, passo aqui de manhã, eu ouço rádio. Tarde, vejo televisão. O que é que gosta de pensar? Como é que deixa fluir a sua mente? Em que é que pensa? Em tantas horas que certamente permanece ou dentro de casa ou na sua cadeira de Era a rodas? pensar na doença. Era a pensar na doença. Às vezes até me esqueço que estou assim. Ah, é? Então em que é que pensa? Sim. Penso em tudo, na vida, mas às vezes esqueço-me que estou assim. Mas estudou, continuou a fazer estudos, não? Não. Mas gosta de conversar com os amigos? Utiliza computador? Gosto. Utiliza algum computador? Não, computador não tenho computador. De onde é que lhe vem essa alegria toda, então? Porque eu sei que é um homem alegre. Eu fui sempre alegre. É, Depois tenho muito portanto, apoio da família. acha que aí reside esse apoio, sobretudo da parte também da sua mãe, que sei que é quem trata de si mais proximamente. a mãe. Portanto, na família que encontra essa força de vida e esse carinho enorme com que continua. E os amigos também. Lourenço, muito obrigada por ter estado connosco e por nos ter dado esse testemunho obrigado. de vida, embora a sua situação Nada. não seja assim muito diferente do Carlos Monteiro que ouvimos há Sim. pouco, mas de facto é uma situação mais feliz porque tem à sua volta realmente um ambiente que propicia que tenha felicidade. Muito obrigada por ter estado connosco. Doutora Isabel Galriça Neto. Enfim, este rapaz não tem uma situação até muito diferente daquela que tinha o Ramon São Pedro. Eu penso que, apesar de tudo, ele tem uma mobilidade naquele braço que lhe permitirá, se calhar, utilizá-lo como alavanca até na cadeira de rodas. Mas não há uma situação assim tão diferente da do Ramon São Pedro. E, no entanto, o Ramon São Pedro tinha aquela obstinação de querer morrer. Acompanhamos isso nas televisões durante anos. O que é que faz a diferença entre as pessoas que preferem a eutanásia, que pedem a eutanásia, e aquelas que aguentam estas situações? Boa noite. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que acho que é um privilégio estar num programa em que vejo duas pessoas tão grandes, tão fortes e que têm a minha enorme admiração. E, portanto, nós estamos a falar, de facto, de heróis, estamos a falar de uma heroína e é importante que nos dias de hoje se passem esses exemplos de heroicidade que são escondida e que não abrem telejornais, mas são, de facto, de heroicidade que nós estamos a falar. Bom, o que é que faz a diferença? Eu acho que aquilo que existe de comum, em primeiro lugar, é um enorme sofrimento, perante o qual eu tenho o maior respeito e que só é possível, de facto, fazer alguma coisa se entendermos porque é que estas pessoas sofrem, porque é que elas pedem eutanásia, porque é que elas pedem para serem mortas. É disso que nós estamos a falar, porque, de facto, isto presta-se a alguns eufemismos. O que faz a diferença, efetivamente, é que o sofrimento é composto por diferentes, digamos assim, diferentes fatias, em que há aspectos físicos, claramente, mas nestas pessoas que pedem eutanásia é algo que está estudado, a perda de sentido da vida, a perda da dignidade e aquilo que pode ser encarado como a perda de expectativas, a esperança,
levam efetivamente a que as pessoas, num sofrimento intensíssimo, peçam ajuda. E eu encaro, à luz da minha experiência destes 10 anos, de facto, aquilo que tenho visto é que os pedidos de eutanásia são pedidos de ajuda intensíssima, como aliás há pouco se viu. A questão é, face ao sofrimento, que é terrível, o que é que nós temos para oferecer a estas pessoas? Vamos acabar com o sofrimento, acabando com elas? Então isso não é acabar com o sofrimento, não é? Portanto, temos que fazer alguma coisa no sofrimento. A opinião do professor Luís Sobrinhos, qual é a sua opinião? Vamos situar-nos no Carlos Monteiro. O Carlos Monteiro, enfim, eu devo dizer que me sinto muito embaraçado de estar a falar perante uma situação concreta, de uma pessoa viva, em que, por um lado, estamos numa situação de espetáculo, por outro lado, estamos numa situação muito quente e muito especial de uma pessoa que está a sofrer muito. Uma não, pelo menos duas, não é? Porque a irmã também está a sofrer e está aqui, não é? De modo que sinto-me com algum embaraço de perorar sobre o assunto como se fosse um tema teórico interessantíssimo e tal. Mas há muitos mais vivos, não é só ele, na mesma situação, não é? Há certamente milhares de pessoas em todo o mundo, para não dizer milhões, não é? Em situações semelhantes e... Mas esta situação em que nós estamos aqui... E nós poderemos estar nela. Não sabemos. Isso não tenho dúvida. Amanhã, daqui a bocado. Ninguém está imune. Agora, esta situação em que nós aqui estamos é que é uma situação de laboratório muito particular, porque é um espetáculo à volta de uma situação à qual foi removido o recato que habitualmente acompanha estas coisas. Não é o mesmo que o silêncio de não querer resolver os problemas e não falar Quando eu falo em espetáculo, está a falar de debate. Estamos a debater uma questão. Sim, mas é um debate que é uma questão premente da sociedade. Que deram a cara, que estão aqui, portanto não é um debate, enfim, sobre a eutanásia como problema genérico, é um debate... Então onde é que se devia ser feito esse debate? Internamente entre médicos? Mas os médicos não foram lá ajudá-lo ainda, não é? Não, mas espera lá, o debate é dentro da própria família. Eu agora não estava a propor modelos alternativos, estou a dizer que nesta situação concreta não é a mesma com que um familiar se debate, ou um médico, ou um enfermeiro, ou quem quer que seja, as pessoas que lidam. Há um componente de recato que aqui não há. E eu só queria fazer esta ressalva porque parece que estamos à vontade, eu pelo menos não estou. Agora, concretamente, em relação ao Carlos... De qualquer forma, nós partimos do caso do Carlos, só para terminar, mas estamos a falar de uma forma abrangente no problema da eutanásia, não é? Claro. E mais ainda na questão da morte, que tão afastada anda da nossa sociedade, no sentido que não queremos falar nela, justamente porque se calhar, ou pelo recato, ou porque não queremos encará-la nem enfrentá-la, não a discutimos, pomos de lado. Ninguém quer morrer, ninguém quer aceitar que se morre, não é? É uma guerra perdida. É uma guerra perdida, já. Agora, concretamente à pergunta que fez em relação ao Carlos, eu sinto, como a Isabel disse... o Carlos não... Ele está zangado, está numa situação que, enfim, vista de fora é muito difícil, mas ele pede ajuda, de facto. Ele diz, ou matem-me ou tratem-me. Portanto, eu não sentiria isto como um pedido estruturado, que noutros contextos se poderia conceber, que é uma pessoa que está em fim de vida, sabe que não tem nada a esperar, não quer mesmo viver. E não está zangada com ninguém, acho que chegou ao seu fim. E eu compreendo que nessa altura é um pedido legítimo. Já a outra questão mais complicada é quem vai executar o pedido, não é? Porque isso é uma coisa muito mais complicada, porque é sempre uma encomenda passada à outrem. Porque se for o próprio a tomar conta disso, é um problema pessoal. Pelo menos do meu ponto de vista, isso agora envolve valores religiosos que também podem ser discutidos, mas é outro nível. Agora, o Carlos pede de facto ajuda sob a forma com um componente também de ameaça. Se não me dão nada, então matem-me. E fica a questão, mas não há nada que se possa dar, há alguma coisa que se possa dar. E então, enfim, quem o matar não mata só, fica também com a questão de eu não ajudei. E no contexto, provavelmente, há coisas que podem ser feitas. Portanto, eu penso que é um assunto, na situação concreta do Carlos, enfim, que há um andamento a dar, que não é certamente nesta fase, enfim, a ceder ao pedido número 2 dele, digamos, então matem-me. José Pinto Costa, professor José Pinto Costa. Ora, eu felicito a Fátima porque realmente este programa é uma pedrada no charco da eutanásia. Pelo menos tem efetivamente a vantagem de fazer movimentar as águas. E os dois casos que foram presentes, colaborando e corroborando toda a opinião do colega, que já que estamos perante um debate público, por isso eu chamei a atenção para a pedrada no charco, para podermos discutir abertamente, sem qualquer tibieza, questões que existem, em termos de uma discussão que poderá vir a desenvolver-se mais aprofundada sobre a problemática da eutanásia, parece-me que, efetivamente, aqui haverá outras questões subjacentes e anteriores. Quando efetivamente uma pessoa
se encontra totalmente só e sem qualquer vislumbre de esperança, pois no conceito da liberdade humana ser um valor moral superior à própria vida, até porque nós podemos dispor da nossa própria vida. E eu, em determinadas circunstâncias, se calhar vou ser exaltado, porque a Fátima ia a meter-se debaixo de um comboio e eu, para que a Fátima não morresse, empurrei-a e fui eu que dei a vida por si, na ética dos valores, que faz muito mais falta à sociedade através da sua missão de jornalista do que eu, que, como eu, há muitos. Portanto, quer dizer, considero que, efetivamente, a liberdade, não sei se, efetivamente, nestes dois casos que acabamos de observar, se a liberdade está consubstanciada para que, efetivamente, aquilo que se pode pôr, teoricamente, relativamente ao finar, à ideia de morte, num deles está perfeitamente anulada, porque ele põe uma alternativa, ou matem-me ou resolvam-me o problema. Portanto, aí, digamos, ainda estamos muito longe. Sr. Professor, deixe-me ouvir ainda o professor Pedro Abacassis, porque em Portugal, século XXI, ainda é preciso uma pessoa com este tipo de doença chegar a lançar este grito de socorro. Tratem-me ou matem-me. Este rapaz, é um jovem, está aqui em Lisboa, está aqui perto, não está nas berças, lá em cima, no interior do país. Está aqui. Pois é, como faz, eu acho que isto é um grito de ajuda. É um grito de ajuda que me impressiona bastante. E são situações muito diferentes, que eu pergunto apenas que sociedade é esta que não consegue a um jovem nestas circunstâncias dar nada mais do que pô-lo num lar de idosos. Isto é um... Não, nem isso, porque isso é a irmã que custeia, que está a custear do seu bolso, que trabalha arduamente desde as 8 da manhã até à meia-noite, todos os dias, para estar a custear isso, porque nem isso. Como este, conheço vários casos de doentes tetraplégicos, muitas vezes ligados a ventiladores, que têm que ficar a viver em camas de hospitais sem qualquer conforto, sem qualquer cerco emocional que os apoie. E há muitos anos que se anda a chamar a atenção para este problema e, portanto, eu penso que aqui está sobretudo um problema de qualidade de vida. De um lado, uma pessoa que tem o apoio da família, o enquadramento familiar, os amigos todos os dias, cortinas nas janelas, aquelas coisas que fazem um ambiente agradável para viver, e do outro lado, uma pessoa cuja qualidade de vida, por muito que façam as pessoas que trabalham nesse lar de idosos, para um jovem de 34 anos, que é um jovem, falta-lhe tudo aquilo que lhe poderia dar uma outra perspectiva e uma outra perspectiva de futuro, não é? Que, no fundo, é isso que se trata. Aliás, o Carlos lança aqui muitas questões que vamos discutir, que é uma delas é o facto de não lhe ter sido dada a notícia do prognóstico da doença, de ele não ter conseguido preparar a vida dele convenientemente para a situação que vinha a seguir. Esta lança uma outra questão, que é da chamada conspiração do silêncio à volta dos doentes com doenças terminais. Tem razão, mas é preciso dizer que esta reservados. Doença tem evoluções muito variáveis. A esclerose múltipla, muitas vezes, até porque provavelmente há outras pessoas com a esclerose múltipla que estão a ver este programa, normalmente não tem esta evolução tão rápida, como ele disse, quase de um dia para o outro ficou assim. Tem recidivas, melhora, piora. Durante dezenas de anos a situação vai Este é, de facto, doutor, um tema muito delicado. Não vamos fazer de forma alguma qualquer espetáculo, nem qualquer exercício de emoções. Aqui fica já a minha garantia de que isso não será feito dessa forma. Mas vamos, sim, discutir a questão da morte e, sobretudo, esta questão da morte assistida, da eutanásia. Na segunda parte do Prós e Contras, vamos estar em direto com a localidade de Boiro, na Galiza. Vamos ao encontro de Ramona Maneiro, a mulher que ajudou a morrer Ramon Sampedro, tetraplégico galego. Voltamos já a seguir. Quando lancei o tema do programa,
Salientei também a existência dos cuidados paliativos, ainda pouco espalhados em Portugal, ainda pouco conhecidos. Há excelentes centros de cuidados paliativos, um deles é o Centro de Odivelas, onde trabalha a doutora Isabel Galriza Neto, e é preciso que as pessoas saibam que esses centros, em determinadas situações, podem fazer a tal grande diferença, doutora. Eu queria dizer, e obviamente redirija-me se vir que não estou a ser útil, que é a grande preocupação aqui, que de facto este debate que nós estamos a falar, o debate dos cuidados em fim de vida, é um debate da sociedade, não é dos médicos, é um debate da sociedade. E neste debate todos somos responsáveis. Portanto, aí está em desacordo com o professor Luís Sobrinho? Não. Acho que estamos em acordo. Estão de acordo? É um debate da sociedade. A sociedade somos nós todos, aqui publicamente, na televisão, portanto, com as câmaras à frente. Não podemos de maneira nenhuma, em minha opinião, passar a responsabilidade da questão dos cuidados em fim de vida, que é disso que estamos a falar, para apenas e só para os médicos. E porquê é que os cuidados paliativos fazem a diferença? Porque aquilo que eles fazem é uma intervenção técnica, rigorosa e humanizada no sofrimento dos doentes com doença avançada e terminal. São uma especialidade, de facto, ou um conjunto de especialidades, uma vez que é um trabalho em equipa multiprofissional, ninguém faz nada sozinho. Preocupam-se com o doente e com as famílias, portanto, não se fazem bons cuidados paliativos se não se atenderem às necessidades das famílias, e é preciso dizer que o sofrimento não pode ser encorajado, não é uma praga. Face ao sofrimento associado à doença, e é desse que nós estamos a fazer, a alternativa não é não fazer nada, a alternativa também não é acabar com as pessoas, a alternativa é intervir nesse sofrimento de uma forma técnica, rigorosa e humanizada. Dizia a Fátima há bocadinho, como é que uma sociedade concebe que isto aconteça? Porque, repare, de alguma forma, naquilo que aconteceu em termos de cuidados de saúde no século XX, na segunda metade sobretudo, a cura foi vista com um grande endeusamento e a não cura era um fracasso. Ou seja, nós tínhamos os doentes a quem se dizia o senhor vai se curar e é um sucesso, e aqueles que não se curavam e que são cada vez mais, e como a Fátima dizia, este é um problema de todas as famílias, não é um problema que só acontece àquele rapaz, é um problema de todas as famílias portuguesas. As listas de espera não são um problema de todos, as cirurgias não são um problema de todos, a doença crónica avançada e terminal é um problema de todos. O que é que temos que fazer como sociedade? Em minha opinião e na opinião de muitos, é de facto transformar o percurso de sofrimento de uma forma diferente. Aliás, doutora, 9 em cada 10 doentes em Portugal morrem de doença crónica ou mesmo prolongada. Exato. Mas, apesar da existência dos cuidados paliativos, nem todos pensam assim. Há pessoas que, de uma forma obstinada, acham que quando a sua vida já não tem qualidade, que gostariam que existisse na lei a configuração da eutanásia e lhes fosse dada essa possibilidade. E foi o caso de Ramon Sampedro, do tetraplégico galego. Falamos de suicídio assistido, não de foi o caso, mas da ideia de que teve sempre, da ideia de morte que presidiu desde sempre, desde os mais de 25 anos que esteve agarrado a uma cama, ele sempre teve essa ideia muito clara. Vamos neste momento ao encontro de Ramona Maneiro, a mulher que ajudou de alguma forma, que propiciou que Ramon Sampedro pudesse concretizar o seu sonho, que afinal era morrer. Boa noite, Ramona. Está em direto da sua casa, de Boiro, na Galiza. Eu sei que ultimamente está mais habituada aos ecrãs de televisão, embora viva numa aldeia muito recatada, não muito longe aqui de Portugal, somos vizinhos, mas era uma mulher que não estava habituada aos holofotes dos mídia. E agora tem estado aí com as câmaras de televisão a conviver consigo. Eu sei que deu uma entrevista à TVE e confessou que foi a Ramona a última pessoa que fez o último gesto, que lhe colocou o tal copo que nós até vimos aqui há pouco na reportagem, com uma palhinha para que ele pudesse morrer, aliás. Como é que era Ramon Sampedro, Ramona? Que vos conte como era Ramón? Sí. Pois Ramón era unha persona como outra calquera, o que pasa que tiña o seu problema de que non se podía mover, só movía a cabeza, entendía todo e non era parviolas como moita xente se pensa, e tampouco tiña papas na boca, que el o que decía moi clariño, e entendíaselle ben o que quería, o que pedía. Entonces eu penso que ante todo hai que respetar as persoas, é o máis importante de todo.
O Ramon teve sempre... Eu recordo-me porque eu acompanhei esse caso desde o início, desde que ele começou a aparecer nas televisões já há bastantes anos. Ele pareceu sempre uma pessoa muito decidida, nunca hesitou, nunca vacilou perante a ideia da morte. Ele sempre pediu a eutanásia. Chegou mesmo a parecer, de certa forma, obstinado por essa ideia. Pergunto-lhe se, na fase final, quando ele de facto concretiza a ideia de morte, se de facto não se sentiu ele próprio como uma espécie de bandeira, de exemplo, e se não se sentiu pressionado a ser ele próprio um exemplo para a sociedade, para que a eutanásia viesse a ser legalizada em Espanha? Non entendo moito o que me dis, pero máis ou menos vouche decir que el non se sentía presionado por nada nin por nadie. Penso que el luchaba por o que quería e en último caso, pois non quixo esperar máis, non quixo pelear máis co tema justicia e por iso deixou o documento este que foi o gravalo en vídeo, non? A súa morte. Penso que con isto, pois que algo se pode facer aquí, por aquí, ou por todo o mundo, onde faga falta. Porquê que a Ramona acha que ele nunca queria sair do quarto, que era renitente, que recusava muitas vezes passear na sua cadeira de rodas, embora algumas vezes o tivesse feito? Chegou a ir a tribunal. Vamos a ver, eu creo que hai moitas tetraplegias e a de Ramón era unha das poucas ou das moitas, que non sei as que hai, pero non se podía mover. Hoxe en día, cos adiantos que hai, os tetraplégicos poden estar sentados nunha silla e ele non podía. Por moitos regalos que lle fixeran de quererse sentar nunha silla boa das actuales, ele non podía, ele non se aguantaba sentado, caía e non podía mover cos seus brazos nada. Entonces non podía. Facía moitos anos que estaba así, xa digo, hoxe en día as tetraplegias non son como antes. Antes non había adiantos como hai hoxe en día. Qual era a relação dele? Só podía estar na cama. Qual era a relação dele com a família dele? Com a cunhada, a Manuela, com o irmão, com o pai, até com o sobrinho. Enfim, isto está ainda muito vivo também na minha cabeça, porque eu ainda ontem fui ver o filme Mar Adentro, aliás, o filme que foi premiado com o Oscar para melhor filme estrangeiro. Qual era a relação dele com a família, na sua opinião? Personalmente penso que sempre foi moi boa, pero bueno, eu non vou entrar no tema de falar da familia para nada. Mas considera que isso é importante percebermos, na medida de sentir ou de pressentir se havia algum pouco de depressão no estado dele, se havia falta de apoio psicológico, de alguma forma. Mira, eu creo que todo o mundo que nos escoita debería de entender que podes ter unha depresión 1 ano, 2 anos, 3 anos, bótalle 5 anos, pero non 30 anos como levaba Ramón. Deprimidos estaban, ou nerviosos, ou como lle queiran chamar, son as persoas que din que estaba el. Ramón tiña moito cariño arredor del, quería moitísima xente, de depresión nada, estaba moi no seu sano juicio, espero que me entendades ben, estaba moi lúcido. Non tiña problemas de nervios. Inclusivamente era um poeta, ele passava muito tempo a escrever poemas e chegou a publicar esse livro de poemas. Isto quer dizer que era alguém que tinha imensas capacidades, tinha um enorme sentido de humor e que poderia ter tido até uma vida não normal, na medida em que estava imobilizado, mas uma vida do ponto de vista espiritual rica, do ponto de vista psicológico enriquecida. Acha que nem assim, portanto, que ele não utilizou a mente, não utilizou as suas capacidades e as suas faculdades mentais para resistir a essa ideia de morte? Pero é que a él non lle interesaba eso, él podía ser moi artista para todo o mundo, pero non lle interesaba para él, él non estaba a gusto como estaba, e eu creo que eso que hai que respetalo, sabes? Él podía ser moi bo escritor, moi bo periodista, moi bo de todo, pero se a él non lle gustaba como estaba, había o que aceptar, e hai no que aceptar. E a ele e a calquera outra persona. Eu creo que o respeto é a base de todo. A Ramona justifica o seu ato, a sua atitude, como um ato de amor. Diz que o fez porque gostava muito dele. Que ajudou o Ramon a morrer porque gostava muito dele. Xa dixen algunha vez, despois de que fixen as declaracións, que non iba a repetilo porque, bueno, para moita xente, pois, atos de amor, pois, mira, son, eu que sei, pois, o petróleo, non consideran axudar a unha persona a morrer cando lle queres, pois non consideran como un acto de amor. Petróleo, guerras e cousas desas, eso sí que son actos.
Mira, eu creo que cada un que é libre de pensar o que lle dé a gana e xuzgar a xente tamén creo que hai que mirar ben e conocela para decir o que se di ahora mismo sobre a miña persona. Sí, para mí foi un acto de amor e despois cada un que pensa o que queira. Como é que é hoje? Enfim, a Ramona, embora toda a gente já suspeitasse que esteve envolvida nessa decisão que o Ramón Sampedro tomou, mas só recentemente é que disse perante as câmaras de televisão que de facto tinha participado em todo o processo. Como é que a Ramona se relaciona hoje com a aldeia de Boiro, onde vive? De alguma forma, os seus conterrâneos, os seus vizinhos a criticaram por isso? Non, eu creo que teño moi boa xente alrededor de min, tanto familia como veciños e amigos, e xente desconocida. Eu creo que teño moi boa xente, xente que me apoia, todo o mundo. Eu creo que só os que están en contra son 4 contados, pero que ningún se enfrentou a min. É que a min pareceme ridículo, eu respeto as opinións tanto a favor como en contra, o que pasa é que penso que a xente que está en contra non debería de impoñer as súas ideas, as súas normas, non? Penso que nos deberíamos de escoitar uns aos outros e respetar as opinións, nada máis. Eu teño moi boa xente alrededor de min, todo o mundo me quere, todo o mundo me apoia, e os que non, pois mira, tamén son para respetar, claro. Que expectativas é que Ramón Sampedro tinha, enfim, com a sua própria morte, que mais tarde viesse a servir de exemplo para que políticos, enfim, outros, mesmo noutros fóruns, se pudesse pensar e decidir uma lei de eutanásia para a Espanha? Ele tinha essa expectativa, era essa também a finalidade dele? Ou, pura e simplesmente, ele queria solucionar a vida dele, queria acabar por ali e não pensava em mais nada? No, bueno, él luchaba porque se legalizara a eutanasia, bueno, algo consiguió, pero ahora quedamos outra xente para apoialo, para luchar polo mismo tema, e creo que é algo que faremos máis tarde ou máis temprano. Mira, eu creo que as leyes, despois de que se legalizan, están aí para que as utilice quen queira. Está a lei do divorcio, está a lei do aborto, están outras leyes. Eu estou a favor do aborto, en cambio, hoxe en día non se pode dicir nunca deste agua non hai de beber, pero a lei está aí. Eu se un día necesito practicarme un aborto, tería que pensar moito. Eu de momento agora digo que non, pero a lei está aí, se a quero utilizar un día, utilizo e xa está. Eu mismo pasa co tema da eutanasia. Son uns exemplos ao mellor un pouco que non gustan, non? Pero é así. O Partido Socialista Espanhol, que está agora no governo, o PSOE, tinha prometido que traria a questão da eutanásia novamente a debate e que iria constituir uma comissão no Parlamento, na Assembleia Nacional Espanhola, para debater a questão. Mas acabou por recuar com a ideia, acabou ainda por não ser constituída essa comissão. Como é que vê essa situação? Non entendo moito de política, pero eu creo que a maioría dos políticos, todos en general, todos os partidos que temos sobre todo aquí en España, que son os que conocemos nós, todos despois de que gañan, pois tiran as pelotas e preocúpanse de pelearse uns con outros, esperan que haxa casos, por exemplo, como hai agora, dos edificios derrumbados, agora que ven o aniversario do 11M, empezanse a pelear uns con outros e despois deixan de lado outras cousas. Eu creo que nós, as persoas, a sociedade en general española e de todos os sitios, cando vamos a votar por alguén é para que mire por nós. Deberían de mirar un pouquiño máis, deixarse de estar a xogar entre eles, porque ao fin e ao cabo están xogando con nós. Nós votamos por eles para que nos apoyen, para que luchen por nós. Deberían de falar un pouco máis da eutanasia e legalizara, pero ya. Vou dizer ao José Luís Zapatero para ver a sua entrevista aqui em Portugal, porque eu dá-me a ideia que isso é um recado para ele. Não é um recado? Xa me gustaría que me escoitara. Mira, eu xa dixen en unha ocasión aquí, para a xente de por aquí, que Ramón no seu día confiou no PSOE, no Partido Socialista, cando estaba Felipe González. Despois, pois, un pouco no PP, inda que moi pouco. E agora, pois, eu creo debería de confiar no PSOE, pero vexo que barrennos por un lado. Non sei, gustaríame que miraran un pouquiño máis polo tema, non? E se deixaran de xogar ao tenis. De qualquer forma, é muito curioso dizer este facto, não sei se importa, mas Ramona hoje, a sua profissão é justamente cuidar de pessoas idosas, de pessoas que necessitam de cuidados especiais, não é assim? Sí, pois claro que sí. Mira, de momento nadie tuvo medo.
Nadie tuvo medo a que matara a nadie. Eu en la vida iría por aí de samaritana e menos matando a nadie, que eu non son quen para matar a nadie. Matar é quitarlle a vida a unha persona que quer vivir, que quer luchar. Eu estou encantada de que xente enferma, pois, ou xente como Ramón, discapacitados, teñan ganas de vivir e de luchar, porque eu conozo xente desa e eu doulle ánimos para que sigan adiante, pero tamén lle dou ánimos e, bueno, axudar. Quero dicir que apoiaría a xente que non quer pelear máis, que non quer luchar máis pola eutanasia. Eu hoxe en día atendo xente maior e ina de atender ao máximo, canto poda. Agora uma pergunta que eu estou aqui muito curiosa de saber. Sente-se retratada na Rosa do filme Do Mar Adentro? Pouquiño. A ver, a película está reflejada na lucha que Ramón tiña, na historia de Ramón. Despois os personaxes que rodean na película a Ramón pois teñen un pouquiño de realidade e bastante ficción. Pola parte que me corresponde ten bastante ficción, pero bueno, tamén ten puntualizacións da miña realidade, que era a conserveira, estar nunha radio, unha familia, problemas económicos. E faz-lhe justiça, e a atriz faz-lhe justiça, porque a Ramona tem uma mulher muito bonita e a atriz também é. Muito obrigada por ter estado em direto de Boiro esta noite da Galiza. Percebemos perfeitamente o seu galego. Desejamos-lhe as maiores felicidades. Não sei se quer nos dizer mais alguma coisa. Vou-vos a decir, mira, a ver se vos podo dicir unha cousiña, porque dame pena que estamos aquí a estas horas da noite e queríalle dar as gracias aquí ao Tatano, e non que estamos en Boiro, estamos na Ribeiriña, cerca da miña casa. Gracias a esta xente que me acolleu agora aquí para poder estar con vós. É uma casa de uns vizinhos? Não percebi muito bem. É uma casa de uns vizinhos? É um bar. É uma cafeteria. Sim, uma cafeteria. Muito bem. Mas é uma aldeia ao lado da sua? É perto? Está muito perto? É cerquinha, é cerca. Muito bem. 5 minutos, nada mais. Muito obrigada por ter estado connosco esta noite. Muito obrigada também aos senhores da cafeteria por nos terem aberto as portas e terem deixado que a equipa da TV Galiza, que está a efetuar este direto aqui para Lisboa, para a RTP, completasse o seu trabalho. Muito obrigada, Ramona, e até sempre. Felicidades para si e para os seus. Muito obrigada. Professor Luís Sobrinho, uma decisão destas não é fácil tomar. Esta mulher diz que o fez por amor contra a lei espanhola, mas o que é certo é que ela fez o último gesto, o gesto essencial que lhe permitiu a morte. Sim. Bom, eu devo dizer que esta mulher é uma mulher espantosa. Quer dizer, se o povo que é feito com pessoas destas, então o povo de facto tem aqueles créditos que normalmente se lhe diz que dão, mas que a gente sabe que muitas vezes não tem. Não é? É uma decisão muito difícil, é uma decisão construída com o tempo, é tomada à quente, mas eu subscreveria completamente a essência daquilo que ela diz. Quer dizer, deve-se apoiar, ou como é óbvio, as pessoas que pedem apoio, mas este pedido é tão legítimo e tão genuíno como o outro qualquer. Aliás, voltando um pouco atrás, não seria mal talvez pôr a situação em contexto, que é a seguinte: quando o Carlos pede tratem-me, há aqui um pedido com uma ambiguidade. Claro, aliás, porque eu não sei se claro. o tratem-me é cura-me e ponham-me a andar com as perninhas, como as outras pessoas têm. Ajudem-me nesta situação. Ou ajudem-me no sentido de eu sofrer menos, darem-me outros centros de interesse, enfim, então, sem andar também se pode viver. E há aqui o requerimento não é formulado de uma forma explícita e cada um ouve aquilo que lhe convém. De modo que, no caso deste, a ideia com que fica é que era um casal que se entendia bem, eles construíram este pacto a pouco e pouco. E eles não eram marido e mulher. Não viu o filme, já vi. Pronto, tem que ir ver, porque vale a pena. Mas, de qualquer forma, penso que ela fez um ato heroico e a maneira como o defende e como não o proselitiza, não é? Porque, para quem gosta de viver, eu não me meto nisto. Mas esta é uma opção com legitimidade, como a oposta também é. Luís Sobrinho. Luís Sobrinho, não. Pedro Desculpe, o professor Pedro Abcacis. O que eu acho é que isto é uma situação. Estava a ver ali a Ramona, como ela se chama, a falar, Ramona. E estava a dizer, qualquer um de nós só deseja que nunca na vida se encontre numa situação destas, não é? Que a pessoa com quem nós vivemos ou que conhecemos um amigo bem, íntimo e de quem gosta que alguma tanto. Vez nos faça um pedido tão terrível como este, não é? Portanto, o senhor no lugar dela... Eu acho que isto não é um problema médico. Digamos que o senhor não critica, isto é um no lugar problema dela que qualquer não... de nós aqui pode ter, pode acontecer e depois pode-nos pedir perante uma doença crónica, incurável, que pode ter muito sofrimento, que aqui eu não conheço bem a situação, mas era mais a imobilização, penso eu, e que alguém nos peça, um dia, se és meu amigo, ajuda-me a morrer, não é?
Acho que esse é um problema que nos interroga a todos nós e para o qual não tem Mas esta mulher resposta, só não está a braços com a justiça porque ela só confessou isso este ano, ou no final do ano passado, o que permitiu que o processo tivesse sido, entretanto, arquivado, porque senão ia presa. Mas Era justo. quem pode condenar esta mulher? Mas a lei condenaria. Professor Pinto da Costa, esta mulher iria presa pela ordem natural das coisas se tivesse sido na antes. prática, o que poderá acontecer é ser condenada com pena suspensa. Não se me afigura que seja fácil, perante, digamos, a repercussão social que este caso teve e moral, que a mulher vá para a cadeia. No entanto, haverá que pôr em prática o que está consignado no Código Penal. Se é crime, ela será condenada pelo crime que cometeu. Mas a prática mostra em muitos outros países que, atualmente, a pena não é aplicada e fica pena suspensa durante 1 ano, 2 anos. Essa é uma questão que leva à outra. Deve haver uma solução global para estes casos? Ou seja, deve haver uma lei de solução global ou estes casos devem ser vistos caso a caso, devem ser olhados para a sua identidade? A seleção global será sempre caso a caso. Porque, por exemplo, na Holanda há um determinado de prerrogativos que têm que ser preenchidos caso a caso. Portanto, não há um livre trânsito para praticar a eutanásia de maneira nenhuma. Mas a propósito da eutanásia, eu queria dizer que o que está em jogo, fundamentalmente, é uma questão da personalidade da pessoa. E que varia. E, portanto, na diferença que todos temos uns contra os outros, está a base de toda esta problemática. Aliás, naqueles 2 casos está muito bem evidenciado, são 2 pessoas totalmente diversas. E na base fundamental da nossa reação está a solidão. Se a pessoa consegue, de alguma maneira, superar a solidão, que está institucionalizada, nós hoje vivemos a solidão. Nós vamos num ascensor, 4 ou 5 pessoas, é como se forem 4 ou 5 sacos de batatas. Nós não temos a mínima percepção que está ali o outro, que está o nosso semelhante. Ora bom, portanto, uma civilização deste género cada vez mais leva a que a pessoa se sinta muito isolada, muito só, muito desprotegida, muito desacompanhada. Portanto, naqueles 2 casos que foram hoje aqui apresentados, parece-me que ainda não estão reunidas todas as condições para se poder falar de eutanásia. Não está anulado porque realmente havia o problema de dizer ou matem-me ou tratem-me do problema. Portanto, não. Em relação ao outro, não sei se foram esgotadas todas as possibilidades que existem. Mas este homem levou 28 anos a pedir a morte. Bem, 28 anos... Contra a vontade da família toda, aliás, o entorno familiar dele era muito positivo até. Exato, depende da maneira como a pessoa interioriza, por isso é que eu falei nas diversas personalidades, pois se calhar o Ramon teria beneficiado da oportunidade de ter carinho, de ter apoio, o problema era mais dele do que dos outros, porque ele realmente ao fim de 30 anos fez um balanço existencial, vale a pena viver assim ou não? Não quero viver e, portanto, quando se faz um balanço existencial é sempre perigoso. Agora, a grande questão, Sr. Professor, é que, de facto, é difícil atravessar os momentos finais, a tal etapa final da vida que a professora Galriça Neto há pouco falava. Enfim, e que mais cedo ou mais tarde, até porque, como eu disse também, 9 em cada 10 portugueses morrem por doença prolongada, acaba por nos suceder, a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos. É o caso aqui da Sra. Teresa Marta, que perdeu há pouco tempo a sua irmã e que vivia com ela, que mal ficou doente, veio para casa da Teresa Marta e esteve a ser acompanhada até ao fim da sua vida. Ela sabia o que tinha. Tinha um cancro, um mioma e acabou por ficar acamada. E acabou por ficar paraplégica, sim. Acamada, portanto, paraplégica. Primeiro, acho que é uma coisa notável já, como é que encontrou no seu seio familiar a possibilidade de encontrar a sua irmã, que vivia na Covilhã, e a Teresa Marta mora em Lisboa. Na Guarda. Sim. Não foi por acaso que ela veio para cá, para Lisboa. Acho que nada acontece por acaso. Ela foi operada na Guarda e o resultado da operação foi realmente o aparecimento de uma neoplasia. Aí a informação que nos foi dada foi uma informação irrealista
Portanto, de bom prognóstico, mas afinal o prognóstico acabou por ser muito mau. Muito mau, mas esse espaço de tempo de um mês, de um ano e meio... Poderia ter salvo a vida dela. Poderia ter salvo a vida dela, que não salvou. E pronto, e depois, portanto, ela começou a ter muitas dores, mas essa situação nunca foi valorizada. Começaram a procurar as dores nos rins. Mas aí percebeu-se que vamos adiantando a história. Sim. Aí percebeu-se que ela estava cheia de metástases na coluna e por aí fora. Cá em Lisboa, quando ela ficou paraplégica, é o dia que eu a trouxe. E levei então para Santa Maria. Como é que se enquadra no seio de uma família, é casada, tem um filho, espaço para receber dois filhos, para receber uma pessoa nesta situação, um doente terminal? O espaço, portanto, aí não havia problema. Quando digo espaço, fala em espaço físico e psicológico, psicológico, é evidente. No espaço físico não havia problemas. Apenas algumas alterações no quarto, como era natural, portanto, uma cama articulada, um colchão anti-escara, É bom que se diga que a Teresa Marta tinha-se reformado há dias, portanto, também. Ainda não me tinha reformado, portanto, estava de atestado médico, porque... eu fiquei muito angustiada, fiquei com sentimentos e com umas emoções muito negativas. Por não ter conseguido atalhar a tempo. Exatamente. E portanto... arranjou então um espaço dentro de casa e procurou ajuda. E procurei ajuda. Como é que surgiu essa ajuda? Essa ajuda... A tal ajuda que não surgiu ao Carlos Monteiro ainda. Essa ajuda foi através do hospital. Portanto, a assistente social do hospital fala-me no centro da Ramada, que havia um centro na Ramada e que me poderia dar alguma ajuda. A assistente social telefona para lá. Quando eu lá cheguei já estava a par daquilo que se estava a passar e, portanto, encaminhou-me logo para os serviços, para os cuidados paliativos. E a partir daí eu comecei a ser acompanhada. Também? E isso também. Portanto, a família... que estava muito unida e envolvida nesse trabalho. Envolvida, com muito amor à doente. A doente percebeu-se da sua situação? Ela sabia que falavam disso as duas? Sim. Ela estava, aliás... Como é que foi esse processo de aceitação? Se ela se apercebeu da situação e de que não tinha... Olha, primeiro ela não pensou logo na morte. Eu tive uma revolta muito grande, porque a primeira fase foi uma fase de esperança, porque me foi dada esta esperança. Esperança de vida, uma vida mais prolongada. A segunda fase não. Eu tive logo em cima de mim o espectro da morte. E, portanto, foi muito complicado. Mas quando eu começo a sentir o apoio de toda a família e o apoio dos cuidados paliativos e o apoio do centro da Ramada, eu começo a ter informação, a adquirir competências também para lidar com a situação, a ser criativa, como é que eu podia dar vida aos dias, àqueles dias que faltavam. Eu aí comecei a sentir-me melhor. O que é ser criativa, dar vida aos dias que faltavam? Dê-me um exemplo. Dou-lhe um exemplo. O dia em que ela fez anos, em março. Ela foi para casa em fevereiro e o dia em que fizemos-lhe uma festa como se ela não estivesse doente. Nós pegámos nela, tirámos-la do quarto, levámos-la na cama e foi para a sala e foi para a mesa e convidámos pessoas e vieram as irmãs do Brasil visitá-la. E portanto houve uma celebração, digamos que até ao último O filho ofereceu-lhe um ramo de rosas de 59 rosas vermelhas. Que era a idade dela. Que era a idade dela. Ela ficou muitíssimo emocionada, mas muito feliz. Essas conversas que tinham as duas... Conversávamos muito também. Que eu não vou perguntar sobre o que eram, porque considero que são muito íntimas, mas ajudaram. Certamente que era sobre as vossas vidas. Sim, as vidas passadas. Há uma reconciliação de coisas passadas, de tudo, pronto. De pormenores de cada um. De pormenores, mas isso ajudou de alguma forma a preparar esse desenlace, essa separação? Ajudou. Aprendeu a separar-se dela? Em vida dela ainda? Foi um processo, como foram 10 meses, fui-me preparando e comecei até a encarar a morte de uma outra forma e comecei a ver a doença cancro, da qual eu tinha uma grande fobia, comecei a vê-la de outra maneira também. Porque eu aprendi muito no meio disto, deste tempo todo e da convivência com ela, aprendi muitíssimo e cresci muitíssimo.
E como a minha filha e o meu genro dizem, crescer dói, realmente doeu, mas cresci. E cresci, posso dizer que eu hoje encaro a morte, e hoje falo da morte com uma grande naturalidade, eu hoje falo do cancro com uma grande naturalidade. E eu só tenho pena que realmente os doentes em fase terminal, não digo doentes não têm em fase o apoio terminal, que a sua irmã porque teve. nós todos temos Claro. fase... Sim, é evidente, Pronto. é evidente. Muitas pessoas pensam que não, não é? Mas pronto, eles são jovens, não quase pensam. todos somos terminais, claro. Porque a morte acompanha. Claro, é evidente. E, portanto, que não tenham este apoio e este carinho, este amor na família para os receber, para lhe dar... para os preparar. Digamos não é que, preparar, digamos que está, é falar, ter a vontade de falar na morte. As duas aprenderam a despedir-se em vida dela. Em vida. Teresa, Marta, ficaríamos aqui até amanhã a conversar, mas com certeza. Penso que a mensagem foi passada. Mas nem todos têm esta possibilidade de passar os seus últimos momentos com a família e envoltos em tanto carinho e mesmo com tantos cuidados paliativos. Aqui o Sr. José Carlos Pimentel é enfermeiro do IPO do Porto, de um dos institutos de cancro mais conceituados e prestigiados, e penso que não é só de Portugal, que é mesmo da Europa, e lida com estes problemas que aqui estamos a falar todos os dias. E os enfermeiros lidam de uma maneira ainda mais, talvez, direta que os médicos, eles não nos vão levar a mal, para não. Mas vocês é que conversam mais e estão ali mais horas e acabam por ser os tratadores, digamos, do doente, os cuidadores do doente, e, portanto, envolvem-se talvez, se calhar, ainda mais nesta fase terminal. Muitas vezes isto não é possível. Eles morrem lá, nos hospitais. Exatamente. Na tal cortina que se fecha para não se ver o momento final. Que felizmente cada vez se fecha menos. E julgo que os cuidados paliativos têm essa virtude, é ter restaurado o diálogo sobre a morte e ter trazido as pessoas a considerar a morte como uma parte, uma fase importante da vida e da existência de cada um. E, de facto, os cuidados paliativos têm trazido, como o exemplo que acabamos de ver, alguma naturalidade na forma de lidar com estas situações que são terríveis e que são angustiantes e que são indesejadas. A maior parte dos nossos doentes querem continuar a viver, a maior parte dos nossos doentes querem, ou quase todos, esperam, como o Carlos esperava, ou como o Carlos espera, que a nossa medicina evolua a ponto de amanhã reverter a situação deles. Esta é que é a grande dimensão, é esta esperança que os nossos doentes guardam, que não impede que eles lidem com a sua própria existência e com a sua finitude de uma forma tranquila e serena. Quando conseguem obter, de facto, um tratamento continuado e uns cuidados adequados àquilo que são as suas reais necessidades e a sua dependência, adequados à sua dor, adequados ao seu sofrimento psicológico, adequados ao sofrimento da sua família. Senhor enfermeiro, mas mesmo assim há de acontecer muitas vezes que o senhor ouve, por favor, que Deus me leve. Esta expressão tão conhecida, não é? Deve ouvi-la muitas vezes, se calhar até uma vez por dia, não sei. Algumas vezes na minha vida. Como é que o senhor reage? O senhor que é um profissional de saúde, como é que reage perante essa situação? Estou agora a remeter também para o problema da eutanásia. A questão da eutanásia, eu julgo que na questão da eutanásia há dois grupos de pessoas que pedem eutanásia. Alguns que, por fortes convicções pessoais e filosóficas, são pessoas determinadas e consideram, de facto, a eutanásia como a sua última liberdade e a sua liberdade de decidir sobre aquilo que é a sua vida e sobre aquilo que é a sua existência. O outro grupo é o grupo dos desesperados, das pessoas que pedem eutanásia porque sentem que à sua volta não existem, de facto, as condições que lhe permitam o conforto, um bem-estar, uma tranquilidade, uma presença da família, os afetos da família, o relacionamento afetivo. Qual é o grupo maior? Sem dúvida, aqueles que nos chegam às unidades de cuidados paliativos e ao tratamento de dor em fase desesperada. Poucas são as pessoas que, por convicção, são militantes da causa da eutanásia, numa perspectiva sentida, numa perspectiva da morte deles. Ou seja, que Deus me leve, ou por favor, acabem com isto, é só quando a dor está no auge. Quando a dor está no auge. Do seu ponto de vista, a maior parte das pessoas reage mais no momento da dor. Quando o sofrimento se torna insuportável. E com frequência, isto é um percurso, é um grande percurso. As neoplasias, às vezes, ou os tumores, evoluem com vários anos, evoluem ao longo durante vários anos, têm fases de relativo controle, têm fases
em que parece que de um momento para o outro entram em descontrole total, e de facto esta noção de descontrole total é um bocadinho como acontece com o Carlos, com o nosso exemplo, e da perda do controle da situação, é uma situação que causa grande sofrimento à pessoa. E é exatamente nessas situações em que as pessoas não têm qualidade de vida, não têm bem-estar, não têm afetos, não têm direito a um relacionamento afetivo e ainda por cima perdem o controle da sua situação, que de certa forma o pedido de eutanásia surge como um último poder sobre si e sobre a sua existência. E que é legítimo. O senhor já viu praticar eutanásia e já o pressentiu por perto porque trabalhou no estrangeiro, creio que também trabalhou na Suíça. Exatamente. E, portanto, um país onde a eutanásia está legalizada. É melhor o sistema, quando a lei é aplicada dessa forma, é melhor do seu ponto de Eu julgo vista? que a eutanásia não está legalizada, pelo menos a informação que eu Mas tenho. há uma alguma tolerância forma, cultural sim. relativamente a esta... Aliás, até há o chamado turismo de morte na Suíça, como sabe. Muitas pessoas vão morrer à Suíça, sobretudo alemães. Sobretudo de apoio ao suicídio assistido, que é uma situação relativamente diferente da eutanásia e que é bastante e que é aceito socialmente ou relativamente. Considera que é uma boa opção por aquilo que viu na sociedade suíça? É assim, continuamos sempre a falar de pessoas que não têm grandes vínculos familiares, que se sentem um peso para a sua família, que não têm... Portanto, digamos que a eutanásia pode ser, ou esta forma de suicídio assistido pode ser uma consequência dos tempos modernos, da desagregação das famílias, é isso? Sr. Enfermeiro, muito obrigada pelo seu testemunho também esta noite aqui. Sr. Professor Luís Sobrinho, estamos aqui a falar da eutanásia, dos momentos terminais da vida, numa forma mais abrangente, e acho que valia a pena falarmos também do desligar da máquina, do momento em que se desliga a máquina, porque muitas vezes também assistimos em que as pessoas veem as suas vidas prolongadas até não se sabe quando, não é? Chamada distanásia, não é? Qual é a sua opinião? Deve-se continuar a alimentar e a hidratar uma pessoa que, se não está em morte cerebral, mas está num estado vegetativo persistente? A minha opinião pessoal, não tem nada a ver com o facto de ser ou não médico, é que não. Pronto. Mesmo a alimentação e a hidratação? Posso lhe contar uma história curta. Há muitos anos, um amigo meu, que eu tratava, não era meu Deus, teve um tumor maligno da faringe, foi operado no Instituto de Oncologia, aquilo não correu muito bem e ele ficou praticamente impossibilitado de se alimentar. Veio para casa, onde tinha um apoio familiar muito bom. Entretanto, começou a fazer uns gânglios, enfim, à volta do pescoço, que, enquanto ele estava a definhar por falta de comida, estavam os gânglios a aumentar e a história natural daquilo é que ulcera, depois cheira mal, depois as pessoas fazem pensa e querem fazer um sorriso, mas é um sorriso com o nariz torto, porque aquilo realmente é muito desagradável toda aquela situação. E o que aconteceu foi que eu o visitei todos os dias, conversava com ele, fui falando com ele e quando se discutiu a coisa com a família de pôr ou não soros, que seria fácil prolongar-lhe a vida por umas semanas, sugeri que não se pusesse. E ele morreu à fome e à sede. E todos os dias conversava. Já está a escandalizar os médicos deste lado, mas já vamos perceber porquê. Não, o Pedro, porque tem muito mais experiência dessas coisas que eu, e sempre me senti bem com isso. Portanto, o senhor considera que a alimentação e a hidratação são muito mais cuidados primários, são também eles próprios um tratamento? Não, por prolongar a vida, neste caso concreto, o homem morreu de fome. São considerados também um tratamento médico? Então não, é porque envolve manobras médicas, tem que intubar, tem que Isabel Galviça Neto. A questão, eu estou plenamente de acordo com aquilo que o professor disse. E eu acho que, do ponto de vista pedagógico, é sobretudo a importância que acho que este debate tem, é preciso explicar às pessoas que não são as medidas em si, a hidratação ou a nutrição, que estão certas ou que estão erradas. Elas podem ser proporcionadas ou não proporcionadas em função da situação. E quando eu disse que estava em desacordo, é porque, de facto, esse seu amigo, a quem provavelmente, sem conhecer o caso, eu teria feito exatamente a mesma coisa, não morreu à fome e à sede. E é muito importante a gente ter isto às pessoas que nos ouvem. Essas pessoas, como outras, morrem por progressão da sua doença. Ou seja, o facto de não as alimentarmos não vai fazer com que elas morram mais depressa. A causa dessa deterioração é uma doença que progride e cuja progressão não depende em nada da comida. Isto é muito importante porque para as famílias a alimentação tem um valor afetivo brutal e nós, como médicos preparados nesta área, temos que lhes explicar que os seus familiares não morrerão à fome e à sede nunca. Aliás, eles não se queixam nem de fome nem de sede. Portanto, de facto, o pôr nutrição e hidratação, neste caso, poderia ser aquilo que nós chamamos encarniçamento terapêutico, que é tão terrível como o que temos estado a tentar discutir. E eu gostava só aqui de dizer que tenho o maior respeito e a maior admiração
pelos N casos, como se disse aqui, são todos casos terríveis e que de alguma forma funcionam para nós como um murro no estômago. E que corremos o risco de entrar numa discussão apaixonada que, se não nos descentrarmos um bocadinho, teremos dificuldade em entender Doutora, a dimensão deixe-me só juntar aí uma E havia nota. algumas Sabe coisas que por isso que está a dizer é que eu não trouxe esta noite aqui nenhuma religião. Não estávamos aqui a tomar posições religiosas, mas estive tentada, até porque há certas religiões que valeria a pena, até porque são religiões de muita reflexão, valeria a pena ter pensado nelas. Mas não os trouxe aqui precisamente por isso que está a dizer. Este é um debate da humanidade e não quero de maneira nenhuma, e não tenho problema nenhum em assumir as minhas crenças religiosas, mas graças a Deus tenho muitos amigos não religiosos e ateus que defendem esta questão, e o que eu queria centrar relativamente a isto era precisamente na perspectiva de pensar que nós estamos a falar de milhares de pessoas. No caso de Portugal, se aplicarmos, por exemplo, os números da Holanda, e é importante que as pessoas tenham esta noção, teríamos qualquer coisa como 2.700 pessoas a serem mortas anualmente. Eu penso que se isto acontecesse por racismo, por xenofobia, a nossa sociedade reagiria, e bem, de uma forma muito veemente. E o que eu penso é que, independentemente do caso do Ramon, do Carlos, de outros, que temos que olhar pontualmente, efetivamente, como sociedade, e já todos estamos de acordo que este é um problema de sociedade, será que a resposta que queremos dar a estes gritos de ajuda é, pura e simplesmente, dizer tratamos disto dizendo que matamos, ou entendendo o que é sofrimento? Uma das questões, como a Fátima há pouco muito bem disse, é o peso que estas pessoas sentem, que representam para os outros. Temos que entender isso. Ora, se a sociedade não se mobiliza para aliviar este peso, quando uma irmã, que é o único suporte, tem que continuar a trabalhar, isto é imoral, é escandaloso. E eu não tenho problema de dizer, neste país há dinheiro para se construírem estádios de futebol e não há dinheiro para intervir nestas situações. Nós, como sociedade... Portanto, isto não é demagogia, é confrontarmos com as nossas próprias decisões. E, como digo, isto tem impacto em todas as famílias. Portanto, nós estamos a falar de um problema que é terrível, e eu tenho, de facto, dor e mágoa em relação a estas situações. Agora, a questão é, ou não fazermos nada, ou cairmos, como a Fátima dizia há bocadinho, na obstinação terapêutica, que eu condeno veementemente, e muitas vezes os médicos não estão preparados para estas situações e, efetivamente, avançam com meios desproporcionados, prolongando o sofrimento. E estamos a falar de quê? De má prática médica, que existe e só tem, de facto, uma forma de ser atenuada. É com a formação dos médicos, de uma forma humanizada, rigorosa. Essa é uma das questões essenciais e que vamos ainda debater na terceira parte também, a questão da formação destes profissionais que podem estar na primeira linha dos cuidados paliativos, também ainda voltarmos à situação do tal desligar da máquina. O professor Pedro Abcacis pode muito bem falar disso, ele é diretor de uma unidade de cuidados intensivos do Hospital Negas Muniz, e também gostava ainda de ouvir da boca do professor Pinto da Costa qual é, enfim, a sua definição daquilo que poderemos utilizar hoje como falar de eutanásia, suicídio assistido, uma vez que acha que isso, pelo que eu percebi, que acha que isso depende muito do ser individual de cada um, da forma como cada um reage à vida, não é? Depende do ser individual e depende, digamos, da multiplicidade de conceitos. Porque quando nós falamos de eutanásia, falamos de muita coisa ao mesmo tempo. Muito bem. Ainda vamos clarificar. Já estávamos a falar agora entre privar um indivíduo são de comer e de beber é totalmente diferente de não alimentar um doente. O que estamos a alimentar é o progresso, a progressão do sofrimento. E vamos ainda fazer uma viagem pela Suíça, pela Holanda e também pela Bélgica e um pouco pela França para ver como é a lei nos países onde, de alguma forma, a eutanásia ou o suicídio assistido são permitidos. Vamos também saber qual é o ponto de situação da lei em Portugal. Voltamos em seguida. A eutanásia, os cuidados finais, a condição humana, é tudo isso que temos estado aqui a falar esta noite. Há pouco o professor José Pinto da Costa chamava a atenção se o caso da Ramona
tivesse de facto sido levado a julgamento, porque não foi, porque prescreveu, ela só fez a confissão no final do ano passado, provavelmente em Espanha ela teria sido, não absolvida, mas teria ido para casa com pena suspensa. Pergunto agora aqui ao jurista Carlos Pinto de Abreu se em Portugal, eventualmente, se acontecesse uma situação similar, se aconteceria a mesma coisa. Como é que está configurado este quadro jurídico? Há dois tipos legais de crime. O crime de incitamento e ajuda ao suicídio e o crime de homicídio a pedido da vítima. Mas é curioso, o direito não trata apenas de crimes, não trata apenas da repressão, trata de muito mais do que isso. E também curioso é que não há um conceito legal de eutanásia. Embora a palavra eutanásia apareça, por exemplo, em regulamentos hospitalares, o regulamento do Hospital de São José, como aparece, por exemplo, em relativamente poucos, no fundo, regulamentos de especialidades médicas. Mas a lei penal só pune o incitamento ou ajuda ao suicídio e, curiosamente, com a mesma pena do homicídio a pedido da vítima. Portanto, aconteceria o mesmo que o professor Pinto Costa estaria a vaticinar para a Espanha. A Ramona não seria condenada também em Portugal, apesar da eutanásia ou o subsídio assistido não ser permitido? Seria certamente censurada, seria certamente condenada, porque a condenação no direito penal e no processo penal não se reconduz apenas à pena de prisão. Pode haver outras formas de censura e a suspensão da execução da pena é uma forma de censura, como é, por exemplo, a prestação de trabalho a favor da comunidade ou outra pena menor. O que importa aqui salientar é que o direito penal português, tal como a Constituição da República em Portugal, são muito claros no que toca à defesa da vida. Aliás, a Constituição, no artigo 24, diz-nos que a vida humana é inviolável. E a lição que nós podemos tirar deste programa é que os testemunhos que aqui ouvimos vão neste sentido. Mesmo aqueles que podem ser, no fundo, tidos como testemunhos pró-eutanásia ou testemunho pró-eutanásia, não o são. Quando o Carlos, que é de facto um herói e uma pessoa a todos os níveis notável, diz ajudem-me ou matem-me, e nem sequer diz tratem-me ou matem-me, ele diz ajudem ou matem-me, ele está a pedir ajuda. Aliás, como acontece nos casos de suicídio. O suicídio não é ilícito, não é ilegítimo, as pessoas podem dispor da sua vida. Não estou a falar, obviamente, em termos morais, estou a falar em termos legais. Agora, é um facto que eu posso dispor da minha vida. O que eu não posso é dispor da minha vida e pedir que outro me mate. E por isso é que eu, há pouco, registrei com agrado a questão da vida e da morte e as palavras da doutora Isabel Neto. Aqui, aquilo que é importante é afastar a solidão, é afastar o sofrimento, é tratar, tanto quanto possível, ou pelo menos dar aso a que a doença não retire de todo o bem-estar da pessoa, e que, no fundo, se possa o Estado, a sociedade e cada um de nós, cidadãos, ajudar estas pessoas. E aí é muito importante que a solidariedade não se perca. Nós vimos essa solidariedade naquele meio rural com o Lourenço. Já não vimos tanta solidariedade, senão da família, num meio urbano que é muito mais difícil, no fundo, em termos de assistência a estas pessoas. Que é o caso do Carlos Monteiro. Óbvio. A solidariedade está agora a chegar, felizmente, pelos e-mails e pelos telefones aqui à RTP, com tantos psicólogos que estão agora a oferecer-se para participar neste processo de tratamento do É a vantagem Carlos. do mediatismo. É verdade, é verdade. Sempre vale a pena, professor Luís Sobrinho, sempre vale a pena fazermos algum espetáculo, como o senhor dizia no princípio, porque isso contagia os outros também no bom sentido, está a ver? E certamente que o Carlos pode ficar melhor acompanhado. É claro que dentro dos critérios da sobriedade, que são, enfim, aceitáveis também para este tipo de situações. E, sobretudo, põe-nos todos a pensar. E a pensar que vale a pena viver a vida. E que mesmo aquela vida de muito sofrimento, vale a pena ser vivida, obviamente com ajuda.
Muito obrigada, Sr. Professor Carlos Pinto da Abreu, que nos veio dar também aqui o ângulo jurídico, e vale a pena darmos um salto até à Europa. Deixe-me por aqui deste lado, por favor, e perceber, a professora Fátima Guizine é psiquiatra e viveu 20 e tal anos na Suíça, aliás é casada também com um suíço, conhece muito bem a situação da eutanásia e da morte assistida nestes países da Europa. E dizia-me há pouco que não são os médicos que praticam a eutanásia ou o suicídio assistido na Suíça. Exatamente. São as organizações não governamentais. Exatamente. Eu penso que um psiquiatra... Mas a troco de dinheiro, como é que isto funciona? Já agora. Não. Porque eu ouço falar do turismo da morte na Suíça. Justamente. Eu penso que é muito importante de distinguirmos, digamos, uma ajuda desinteressada, não egoísta, de uma ajuda que não o seja. E, portanto, só nesse sentido se poderá falar de eutanásia, dentro da despenalização, digamos, da atitude da pessoa que o pratica. É evidente que nós, psiquiatras, lidamos todos os dias com os desejos de vida e os desejos de morte. E o desejo de morte é a primeira coisa, muitas vezes, que a pessoa diz: eu assim não quero viver. E nós percebemos perfeitamente que ela nos está a pedir ajuda. É uma ajuda para viver melhor, para viver mais plenamente e para, no fundo, adquirir aquilo que ela sempre gostou de fazer, seja lá o que for, no fundo. O que é interessante, no fundo, no nosso dia-a-dia, é isto mesmo, o prazer de vida que cada um tem, que cada um pode desenvolver a todas as idades e mesmo com doenças e mesmo em situações perto do terminal. Trabalhei também em estádios como a doutora, portanto, em estádios terminais. Nós praticávamos, digamos, uma sedação à base de morfina que ajudava o doente a sentir-se melhor e a passar da melhor maneira os últimos dias, se era caso disso. Portanto, é uma das situações que, no fundo, é sempre muito difícil. As pessoas que trabalham neste tipo de organizações são sempre vítimas, muitas vezes, da própria vontade de ajudar o outro. Há muito burnout, há muita coisa a fazer, digamos, para ajudar os que ajudam. Sra. Professora, mas vamos olhar para as sociedades portuguesa e vamos comparar com a sociedade suíça, até o caso da Bélgica e da Holanda. Que diferenças é que há nestas sociedades que permite que estes países tenham essas leis e que as pratiquem e em Portugal estamos muito longe disso. Eu não estou a tomar juízo de valor, não sei se é melhor ou se é pior. Provavelmente pode ser melhor aqui para uns ou ao contrário. Mas que diferenças é que há? Eu diria isto. Paul Ricoeur, que é um filósofo, não é um psiquiatra, é um filósofo, ele dizia: às vezes temos que escolher entre o mal e o menos mal. No fundo, não é entre o bem e o mal. A situação dos valores, quando na Holanda começaram a fazer esta discussão, e fizeram-na muito bem, sobre a autonomia que as pessoas devem ter em relação à sua vida, à sua existência e também à sua vontade de morrer em determinadas ocasiões em que, de facto, o processo, digamos, de morte está começado e é uma questão de tempo. Mas isso não poderá levar que, em algumas situações, digamos, porque a eutanásia também pressupõe que possa ser ativa, não é? Que alguém possa decidir sobre a morte daquela pessoa sem que aquela pessoa possa interferir, porque está ou inconsciente ou porque não está em estado de o fazer. Não poderá levar a exageros, a abusos, a situações menos claras? Seria terrível, seria realmente terrível se o nosso o juramento de Hipócrates, o juramento... Comprometimento com a vida. Exatamente. É um comprometimento com a vida e nunca outra coisa que isto. De facto, há uma despenalização na Suíça para a ajuda ao suicídio assistido, mas isto não quer dizer que o juramento de Hipócrates tenha mudado. A Academia Suíça de Ciências Médicas preconiza, de facto, a título excepcional que se possa ajudar alguém, mas isto são situações perfeitamente pontuais. Aquilo que no fundo acontece é que o médico tanto ajuda, digamos, uma pessoa a viver corretamente, e muitas vezes os psiquiatras estão muitíssimo bem, digamos, preparados para desmontar as fantasias de morte. A fantasia de morte, no fundo, é: eu vou como a fantasia deste homem. É um homem extremamente vivo e, de facto, os bocadinhos que vimos, o
Do Ramon Sampedro. Exatamente. É um homem sedutor, é um homem com força, capaz, é um homem com garra, é um homem com poesia, é um homem, enfim, erótico, aparentemente, pelo menos... Sim, com capacidade erótica, pelo menos isso no filme transparece. Com capacidade erótica. Portanto, para mim foi um choque terrível, digamos, de uma certa maneira, que este homem não tivesse tido o que, por exemplo, até um indivíduo que quer mudar de sexo tem, pelo menos 2 anos de terapia intensiva para refletir sobre as razões que podem ser narcísicas. Eu não quero viver feio, por exemplo, se fosse o caso de uma mulher, por exemplo. Eu não quero viver desta maneira, mas será que não o quero por boas razões ou não o quero porque, no fundo, não estou capaz, não quero, digamos, de alguma maneira, prefiro morrer em ídolo de uma geração ou de uma ideia do que continuar vivo desta forma. Doutora, muito obrigada também pelo seu testemunho esta noite. E é justamente com esta ideia que eu vou passar aqui para o professor Pedro Becassis, porque aquilo com que eu agora fiquei é que, de facto, nós estamos ainda, estas sociedades aqui do sul da Europa, estão muito distantes de fazer essa reflexão sobre aquilo que querem dos últimos momentos da vida. Esta reflexão que a doutora está a dizer fez-se já noutros países do norte da Europa, mas em Portugal não. Ela é necessária ou não, do seu ponto de vista? Eu quero dizer que, em relação a este problema, eu trabalho em cuidados intensivos, fundamentalmente, e sou também internista. Portanto, não tenho a visão que tem, por exemplo, aqui a doutora Isabel Neto e a prática clínica que ela tem, ou quem se dedica a cuidados paliativos extra-hospitalar, que é uma prática bastante diferente. O que me parece é que há um problema que é um problema real e que nós sentimos no dia-a-dia, que é o problema posso chamar de ocultação da morte. É um problema da assépsia da morte. As pessoas hoje em dia morrem nos hospitais, morrem fora do seu ambiente familiar, não morrem em casa na maior parte dos casos, e sempre que nós, cuidados intensivos, queremos, porque achamos que chegou à altura em que já não há mais nada a fazer por uma certa pessoa, e passar de uma terapêutica curativa para uma terapêutica paliativa, muitas vezes há dificuldade de explicar e de conseguir que a família aceite esta atitude. Eu penso que a ideia da morte na sociedade e a maneira como as pessoas a encaram foi um bocado afastada do nosso pensamento do dia-a-dia. E esta realmente... Os próprios médicos nem sempre explicam o prognóstico de morte aos doentes. Exatamente. A tal conspiração do silêncio, não é? Isso parece que é muito visível nos próprios IPOs, não é? O que se passa... Mas não explicam verdadeiramente os passos. O que se passa é que muitas vezes é difícil de explicar ao doente, porque muitas vezes o doente pode não querer saber, intui, não lhe é dito de uma maneira muito clara, o doente percebe, nós percebemos, e todos percebemos que já sabe o que vai acontecer, mas não fazemos a americana dizer você tem um cancro, você vai morrer, você tem uma situação terminal, não há maneira de fazer, você vai morrer. Há uma outra maneira, mais latina talvez, de fazer as coisas. Que é? Como? Que é a ideia faz o seu caminho, o doente apercebe-se de facto da sua situação, toma perfeita consciência dele, nunca se diz sem a ser verdade preciso brutalmente... Não, pode dizer a vontade do doente de acordo com aquilo que o doente pretende e daquilo que o doente aceita e daquilo que o doente quer. Portanto, há uma variedade de maneiras que, na minha opinião pessoal, a doutora Isabel pode ter outra opinião, não sei, mas não passa por dizer ao doente, você tem uma doença terminal, você tem um cancro, você vai morrer daqui a 2 meses. Deve ou não dizer, doutora? Dessa forma não, mas deve-se falar. Deixe-me dizer que em relação a tudo isto que nós temos estado a falar, e é de facto uma conversa riquíssima, nós partimos do sofrimento e vamos continuar com a questão do sofrimento. E um dos aspectos que, ouvindo o doente, e é fundamental nós ouvirmos estes doentes, um dos aspectos que mais contribui para o sofrimento deles é a ausência de comunicação e a má comunicação. Portanto, quando se diz, e eu entendo o que é que o meu colega está a dizer, mas quando se diz que os doentes não querem saber ou que sabem de alguma maneira, nós estamos a esquecer frequentemente que estes doentes, já sabendo, estão depois condenados a uma maior solidão e não podem partilhar e falar abertamente. E assim como há protocolos para administrar o medicamento A, B ou C, há protocolos para dar as más notícias, há protocolos para se falar com os doentes e, efetivamente, esta área é uma área em que tem que haver mais investimento, mais treino,
porque só se é bom técnico trabalhando com estas pessoas quando efetivamente se domina bem uma arma terapêutica potentíssima como é a comunicação, quando se domina essa arma tão bem como se dominam os fármacos, como se dominam as técnicas cirúrgicas. Vamos então começar por o princípio, doutora. Só há 6 ou 7 unidades destas no país. Exatamente. São insuficientes, claramente mais insuficientes. do que insuficientes. Nós teríamos necessidade, portanto, nós, neste momento, aquilo que está a acontecer com as 6 ou 7 unidades é dar cobertura, se calhar, a 2.000, 3.000 pessoas e as necessidades prementes, porque, deixe-me dizer uma questão, um aspecto que me parece fundamental. Temos falado aqui de solidariedade, do apoio da família, isso é fundamental, mas a questão dos cuidados paliativos não é uma questão de boa vontade ou de caridadezinha. Estamos a falar de cuidados médicos, de saúde, de enfermagem, de reabilitação, de apoio psicológico, de apoio espiritual, extremamente rigorosos e técnicos. E, portanto, não pode passar a ideia, e felizmente que este programa está a ser bastante pedagógico, de que isto é apenas uma questão de solidariedade e de boa vontade. É uma questão de rigor, de preparação e de treino muito exigente. Com mais de 60.000 pessoas a precisarem deste tipo de cuidados em Portugal, com 6 ou 7, é manifestamente insuficiente. Não vamos mudar de um dia para o outro. Agora, tem que haver uma vontade clara de se demonstrar que há investimento nesta situação. E tem havido essa vontade clara, tem havido há sinais de... Deixa-me aqui perguntar ao professor Luís Sobrinho, está um pouco desconfiado que não. Está descrente, acha que não. Eu devo dizer, enfim... Isto fez como um exemplo, existe, mas não se aumentou. Vamos lá ver, julgo que um dos vetores de utilidade destes programas é a frescura com que as coisas são ditas e não o discurso preparado. Eu não conhecia o trabalho da Isabel Neto. Vivemos na mesma cidade. Não é o meu trabalho, é o trabalho de uma equipa, de uma comunidade. Okay. Mas, portanto, era natural que soubesse. Podia até concordar muito ou concordar pouco, mas eu não conhecia. Não conhecia que... Portanto, isso dá um pouco a medida de como nós vivemos um pouco isolados e divorciados dessa... Mas conhece muito bem ali a Teresa Marta, porque foi a unidade da doutora Isabel Galdiça Neto que a apoiou quando ela precisou. Agora, a doutora também fala aqui... Deixe-me dizer uma coisa, desculpe interrompê-la, que é indelicado. E apoiei e apoiámos a Regina. Eu acho que as pessoas têm nome e que os doentes, e neste caso é da Regina que estamos a falar... Da irmã da Teresa Marta. Continuam connosco e é um privilégio para nós como profissionais ter convivido com eles e aprendido com eles. E, portanto, as pessoas que partiram não desaparecem, estão connosco, estão na nossa memória e as pessoas têm imenso valor, porque repare, de alguma forma, falando da forma que o Ramon muitas vezes fala, parece que estas pessoas são pessoas de segunda, são uns coitadinhos. Por trás de pessoas limitadas estão pessoas com imenso valor e com imensa riqueza e que, efetivamente, se nós tivermos, de alguma maneira, uma tentação piedosa, aparentemente legítima, de as excluirmos, estamos, efetivamente, como sociedade, penso eu, a entrar por terrenos muito escorregadios. As pessoas têm nome, as pessoas têm rosto, os caminhos que elas viveram tiveram imenso valor. A Regina foi uma mulher com muito grande e, portanto, eu acho que vale a pena lembrar aqueles que estão neste momento a sofrer, aqueles que já sofreram e que nós tivemos o privilégio de cuidar. Soutor, volto ainda ao repto que a doutora há pouco lançou, que é a formação destas unidades, destes médicos, destes enfermeiros, que também são equipas multidisciplinares, psicólogos e até apoios espirituais, como disse. É possível o país investir nisto? Vê com viabilidade que isso possa vir a existir nos próximos anos? Provavelmente é, mas como eu vejo a situação, vamos lá ver, quando falamos em formação, falamos numa atividade ao nível do cognitivo, quer dizer, há técnicas que você não conhece, mas que pode aprender. E isso certamente é um componente de verdade. Mas o lidar com a morte é um problema que tem muito a ver com o afetivo, tem a ver com a estrutura base de personalidade de cada um, tem a ver com sentimentos que partem do irracional, não partem da inteligência ou do conhecimento. E os médicos, os enfermeiros, não são invulneráveis a isso. Eu penso que muitas vezes, estou inteiramente de acordo com o Pedro Abcacis, nós temos uma cultura, quando funcionamos bem, de veicular a informação um pouco como se faz a educação sexual nas crianças. Elas fazem uma pergunta e nós vamos falando. Quando já estamos a dizer mais, porque aquilo que eles são capazes de perceber, desinteressam-se. E já se percebeu. As pessoas fazem pergunta, diga-me a verdade, não me minta. Mas nós começamos a dizer e a certa altura percebeu-se que naquela fase a informação necessária já passou. E depois viram talvez perguntas mais tarde. Mas não se vai impingir toda a minha verdade. E às vezes o doente quer que lhe diga a verdade e depois reage mal a essa verdade, não é? Não, o problema é que ninguém sabe ao certo o que é a verdade e a minha verdade não é necessariamente a verdade do doente, até em termos da linguagem a utilizar e tudo. De modo que tem que haver uma sensibilidade para ir veiculando a informação e não há restrição nenhuma, tem que dizer tudo.
você não vai durar muito, mas tem que se dizer à medida que a pessoa quer saber. E muitas vezes as pessoas, a certa altura, já não estão muito interessadas em... Pronto. De qualquer forma, eu penso que aqui uma questão complicada é lidar com, digamos, com o inconsciente dos próprios tratadores, não é? Não são técnicos. Há treino e Ok. nós temos que nos aperceber, é desejável que nos apercebamos das nossas próprias reações, das tais reações de evitamento que existem muitas vezes na profissão médica, porque as pessoas, médica e nas outros profissionais de saúde, ao confrontarem-se com a morte do outro, de alguma forma veem a sua própria morte, claro, e é daí o seu sofrimento. Mas isto tudo se pode treinar e há uma grande virtude em cuidados paliativos, é que nós de facto trabalhamos em equipa e, portanto, há outros profissionais que nos podem ajudar efetivamente a refletir sobre a nossa própria atitude. E, portanto, em relação a essa questão, é muito importante que se tenha a noção que faz parte do treino dos cuidados paliativos, a questão de como é que eu convivo com a morte. Nós não somos, ao contrário do que se possa pensar, pessoas que veneramos a morte. Nós veneramos a vida e a qualidade de vida e achamos que ela deve ser vivida intensamente até ao fim. Mas não têm medo de encarar a morte ou de falar da morte também? Se calhar alguns dias zangamos-nos muito que ela exista e temos, efetivamente, situações de grande delicadeza. Agora, a questão, como temos visto todos, não falar da morte até aqui, não falar da morte não nos tem ajudado a ser mais felizes. A sociedade atual, negando-a e pondo, digamos, a cabeça debaixo da areia como a avestruz, não se tem tornado mais feliz por isso. Portanto, falar da morte no sentido de encarar na nossa vida do dia-a-dia, no sentido de vivermos cada vez melhor, porque a nossa vida é finita. E o que é que nós assistimos quando convivemos com estes doentes? Eu levo 10 anos a trabalhar nisto, com mais de 1000 pessoas apoiadas e, portanto, com muitos outros profissionais com quem tenho tido o privilégio de trabalhar. O que nós assistimos é que as pessoas chegam ao fim da sua vida e lamentam aquilo que não fizeram e dizem, se eu soubesse o que sei hoje, eu tinha feito de outra maneira, eu tinha tido outras escolhas. Ora, o fato de estarmos hoje a falar aqui ajuda-nos e que sirva de reflexão para toda a gente como é que eu posso viver melhor. Mais do que a questão, nós não estamos obcecados com a morte, é a questão de dizer, meus amigos, todos nós vamos morrer um dia. Não vale a pena negarmos porque isso vai acontecer. Então, isso vai nos ajudar a viver melhor. Isso vai nos ajudar a valorizar melhor a nossa vida. José Pinto Costa. 3 apontamentos muito breves. Cada pessoa é um copo d'água, maior ou menor. Uma gota pode fazê-lo transbordar. Quer dizer, somos todos diferentes e tem que se ver o homem e a circunstância caso a caso. Por outro lado... Isso é no que diz respeito à eutanásia. Não deve haver soluções globais, portanto. Segundo ponto, os cuidados paliativos são a solução ideal. E quando não podemos proporcionar cuidados paliativos a toda a população, haverá em abertura a eutanásia como possibilidade. Portanto, o doutor acha que isto deve ser paralelo, devem coexistir estas possibilidades? Os cuidados paliativos enquanto funcionam ou se funcionam? É evidente. Nós não podemos dissociar que os cuidados paliativos, se forem na realidade bem ministrados, consoante estamos aqui a ouvir, é evidente que vai diminuir de uma maneira drástica o número de pessoas candidatas à eutanásia. Isso é evidente. Porque reduz o sofrimento. Até sem cuidados paliativos, antes disso, o carinho, o conforto, o amor, a confiança, a esperança que as pessoas têm enquanto têm o resto de vida, vai também anular, mas há aquelas situações de limite. E nessas situações de limite é que nós devemos dar a possibilidade, em minha opinião, dessa alternativa, sem qualquer pudor, realisticamente, no conceito da liberdade. Se for a última solução, que não foi o caso, em minha opinião, que nós vimos projetados. Pois, aí talvez, porque realmente, num balanço existencial que ele fez de 30 anos, ele estava de tal maneira pesado e obstinado em relação, parece não haver nenhuma alteração psicopatológica grave que lhe tirasse a lucidez de consciência. Portanto, quer dizer, foi uma opção dele. Embora ele também tomou aquilo como uma espécie de bandeira, de exemplo para a própria sociedade, não é? Não sei, mesmo o testemunho que foi dado ali pela Ramona não me parece que fosse bem nesse sentido. E ele era mais, digamos, aquela incapacidade que ele tinha de gerir, porque depende, e repito, da personalidade. Eu colocando-me no caso dele, se calhar estaria feliz só por ver a televisão e ouvir a rádio de vez em quando. Portanto, quer dizer, nós não podemos estar a aplicar, a generalizar
uma norma a aplicar a todas as pessoas. Mas ele escrevia e utilizava um computador com um pauzinho na boca. Por exemplo, mas não lhe chegava, porque se chegasse ele não tinha pedido a morte para o ajudar. Portanto, o Sr. Professor aceita que as duas coisas, enfim, os cuidados paliativos têm que existir ou deviam existir, mas quando não existir, aceita quer a eutanásia, quer o suicídio assistido. Aceito como extremo. Como extremo. Mas aqui este lado, já agora, enfim, por curiosidade... Agora quer dizer uma coisa só em relação à morte, é que já estamos a falar disso, é que hoje em dia a maior parte das pessoas, infelizmente, até porque os cuidados paliativos não estão generalizados, morrem nos hospitais. E morrem nos hospitais e nas unidades de cuidados intensivos. A população que há uns anos atrás morria em casa, agora morre nos hospitais. E há duas coisas que me parecem extremamente importantes chamar a atenção. Uma primeira coisa é que é o diálogo com as famílias das pessoas, não só com o doente, mas com as famílias. Porque isso ajuda muito a que as famílias tenham a atitude certa perante a pessoa que está a morrer, e isso penso que é uma coisa que é extremamente importante. E a outra é o tempo. Eu penso que o nosso drama é a falta de tudo isto que até que a doutora Isabel estava a falar, exige imenso tempo, quer dizer, falar com uma família, com um doente, explicar a situação, e pode demorar uma hora. Administrar um fármaco, dar um comprimido de um benzodiazepínico ou um adesivo de morfina, a prescrever a 1 minuto, não é? O drama, de facto, que eu sinto... Precisavam de equipas também multidisciplinares no próprio hospital, não é? Não, e a falta de tempo, é preciso tempo para tratar bem as pessoas. Nada se faz sem tempo. E o tempo é uma grande coisa. E a última coisa, só para acabar em isto, é de facto o treino nos aspectos humanísticos dos médicos e dos outros profissionais de saúde todos. Acho que isso não se aprende na universidade. Medicina, as pessoas, ninguém pode dar aquilo que não teve, que não foi ensinado. E a comunicação é uma arte que se aprende no dia a dia, mas também tem que estar lá qualquer coisa no fundo, não é? Porque senão também não se aprende assim de repente a comunicar, não é? Portanto, este aspecto da aprendizagem humanística, lidar com as pessoas e com as famílias, penso que é outro dos pontos certos da questão e que faria com que todas as coisas corressem muito melhor. Doutora, a comunicação é uma arte e a senhora é um vivo exemplo disso. É uma arte e uma técnica, é um vivo exemplo disso. É uma técnica. Diga. Mais do que uma arte. Mas dizer o seguinte, repare, e este é um aspecto que eu assumo, é um aspecto alvo de controvérsia que eu assumo plenamente. E já iremos à questão dos limites. A questão do tempo, eu pessoalmente o que quero dizer é o seguinte, se um médico a trabalhar com doentes crónicos nestas condições tiver que ser avaliado, por exemplo, pela produção do número de consultas, se eu lhe disser que em determinados dias faço 3 visitas domiciliárias e que cada uma delas pode demorar efetivamente 2 horas, mas com isso diminui o sofrimento do doente e da família, evitei hospitalizações que têm um gasto, como os meus colegas sabem, elevadíssimo. Portanto, não tenho dúvidas que melhorei a qualidade de vida e diminui sofrimento. Mas se a avaliação deste tipo de trabalho for, como de alguma forma tem sido essa a tendência dos últimos tempos, que eu espero claramente que se inverta. Estou a perceber. Portanto, efetivamente, se os profissionais só forem avaliados por produção bruta... E isto é altamente rentável. Claro, os cuidados paliativos são altamente eficazes e eficientes. Agora, se de facto houver uma pressão assistencial que diga que um colega ou eu tenho que fazer ao quilo e à dúzia e não em função de determinados outros parâmetros de qualidade e não de quantidade, isto efetivamente contribui para a desumanização. Agora, relativamente àquilo que aqui foi dito, eu queria dizer que aquilo que estamos a discutir, e nós essencialmente estamos todos de acordo, é uma discussão sobre os limites do homem. E o próprio Ramon diz isso, quer no filme, quer no livro dele, que tem algumas talvez o livro seja mais genuíno, porque o filme é uma interpretação. Ele próprio diz que eu tenho que controlar tudo, a minha suprema liberdade é não aceitar que não controlo tudo. Ora, eu acho que isto é perigoso, porque de facto nós, homens e mulheres, não controlamos tudo na nossa vida. E quando se transmite a ideia de que controlamos tudo e que o mundo é feito à nossa dimensão, isso, a minha colega de psiquiatria poderia dizer, contribui muitíssimo mais para as depressões, para os consumos de antidepressivos que temos. Ora, quando nós temos determinadas situações que não controlamos, temos 2 opções. Ou não as aceitar, ou não é resignar, que é profundamente passivo,
é, num exercício de extrema criatividade, luta e do exercício da nossa liberdade, transformarmos a nós próprios perante uma situação que nós não controlamos. E o Vítor Frankl, que era uma pessoa que eu não tenho dúvidas que passou por situações extremas, estar num campo de concentração como ele teve, de facto, é algo terrível. Ele próprio dizia, privaram-me de tudo menos de uma coisa, da liberdade com que eu reajo perante esta situação. Nem todos são capazes. Portanto, claro. Eu não tenho o pretenciosismo de que todos vão ser capazes de transformar uma situação terrível num triunfo pessoal. E é isso que muitos dos doentes nos ensinam. É que há limites e que, face aos limites, eu posso crescer, como aliás aqui já hoje foi dito, e posso transformar aquilo que é uma situação terrível num triunfo pessoal. Tenho a certeza, como eu disse no início, agora ainda tenho mais a certeza de que este foi um debate difícil. Não sei se o doutor quer dizer mais qualquer coisa, mas eu ia fechar o programa. Eu ia simplesmente a dizer que, apesar de todo o conforto que existe nos hospitais, a pessoa deve morrer em casa. Sempre que possível. Rodeado dos seus familiares, a despedir-se. Quando os tem, diz a professora Galriça Neto. Nas sociedades atuais nem sempre está. Se não tiver, está otimamente as famílias no não hospital, estão muito estruturadas. É o único sítio, às vezes até a única probabilidade que uma pessoa tem de dormir numa cama, a ir para o hospital. Portanto, mas são situações pontuais, situações excepcionais. Em regra, há todo um ritual da morte existencial que nos leva a voltar um bocadinho para trás. A que a família viva a morte, porque a morte não existe, a morte é parte final da vida. Claro. E, portanto, isso deve ser feito em família. É uma ideia que nós devemos fomentar e tentar recuperar. Talvez desse menos infelicidade, os lutos fossem feitos com mais facilidade e, vá lá, houvesse menos sofrimento, não para o que partiu, mas para aqueles que ficam. Tenho a certeza que não foi fácil esta discussão esta noite. Tenho a certeza que é um tema delicado e difícil, mas esperamos pelo menos ter lançado o debate sobre a morte, sobre a eutanásia, sobre o suicídio assistido, sobre, como eu disse há pouco, a condição humana. Fizemos-lo num dia também em que estreamos um novo cenário, como podem ver. E estreamos também um novo realizador, o Rui Romano. Quero agradecer a todos a vossa atenção, quero agradecer também aos médicos que aqui estiveram, aos testemunhos que aqui vieram, muito em especial Marina, a si, Marina Monteiro, a si, e espero que saia daqui com mais esperança e, sobretudo, muito acarinhada por todos nós. Creio que foi acarinhada pelos médicos, mas também por todos os que aqui estivemos. Esperamos e desejamos que o melhor lhe possa acontecer a si e ao seu irmão. Agradeço a si em casa que teve a paciência de nos acompanhar. Espero por si daqui a 8 dias. Boa noite.